amor ao chamado, porque ele era fiel, porque ele era zeloso, porque certa vez Jesus vai estar reunido com os apóstolos, e os apóstolos vão perguntar para Jesus assim: e o fim desse aí? Eles estavam perguntando sobre o final da vida de João. E Jesus vai dizer: o que importa a vós saber o que eu reservei para ele, se o Pai já decidiu que ele vai até o fim? Eita, João foi escolhido para escrever o livro das revelações e as 3 cartas, a primeira, a segunda e terceira de João, o Evangelho. E João cumpriu o propósito, porque o escolhido não importa o lugar que ele está, importa é o nível de intimidade que ele tem com aquele que o escolheu e que o comissionou para a obra. Tem crente que está em posição privilegiada, mas tem deixado a coroa cair, tem negociado com os talentos que o Senhor entregou, tem negociado com os dons, tem deixado a coroa cair. Muitos já perderam a coroa, e no grande dia nós vamos ter que entrar na presença do Rei Todo-Poderoso com as nossas vestes lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro, porque nós vamos prestar conta de todas as nossas obras, boas ou maus, porque a palavra de Deus diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou por elas seremos condenados. O nosso Deus nos pesa em balanças fiéis. A responsabilidade é pessoal, é intransferível. Cada um deve zelar pela coroa, cada um deve zelar pelo que recebeu. A Bíblia diz que aquele que tem lhe será acrescentado. Jesus disse naquela parábola dos talentos, onde Jesus vai falar sobre um senhor que vai se ausentar das suas terras, e ele vai dar 5 talentos para um servo, 3 talentos para o outro, e 3 talentos e 1 talento para o outro servo. Conforme a capacidade de cada um, ele vai entregar talentos, e ele vai se ausentar para muito longe, porque aquele senhor daquelas terras representava Jesus, que partiu para a glória, mas ele vai voltar, e no grande dia ele vai requerer o que nós fizemos com o talento que ele colocou nas nossas mãos. A responsabilidade é pessoal, é intransferível. Nós precisamos vigiar, porque o diabo, lá em 1 Pedro, a Bíblia diz, primeira carta de 1 Pedro, Pedro vai escrever no capítulo 5 e no verso 8, que o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão ao derredor, procurando a quem possa tragar ou destruir, porque aquilo que Deus te entregou é muito precioso, é valioso, e aquilo que tem grande valor é preciso ser guardado com muito zelo. Aleluia. E com cuidado. A coroa não é de ouro, não é de prata, não é de metal. A coroa foi comprada com preço de sangue lá na cruz do Calvário, porque Jesus tomou a nossa cruz, o nosso lugar, se tornou maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. E lá na cruz ele comprou a nossa salvação, o galardão, a coroa da salvação aqui. A coroa aponta para a nossa salvação, para a entrada na cidade santa. Aquele que guarda a coroa vai entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Deus, Jesus vai dizer para João, no capítulo 1, Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a profecia desta palavra. É bem-aventurado quem lê, é bem-aventurado você que ouve nessa noite. Aleluia, e você que guarda a palavra é muito mais bem-aventurado, porque guardando a palavra você guarda a coroa. Aleluia. Guardando os mandamentos você guarda os talentos. É verdade. Você zela pela tua vida espiritual. Aleluia. Oh, exaltado é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. João,
Escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Escreve ao anjo que está lá em Filadélfia. Porque quem guarda a coroa, ele não importa se ele está passando uma situação de tribulação, ou se ele está vivendo os dias do cumprimento da promessa, se ele está num lugar privilegiado, se ele é rico ou se ele é pobre. Não depende de posição social, cultural, econômica, não depende, porque quem zela pela coroa é aquele que obedece e guarda a palavra. Aleluia, e tem glória a Deus por aquilo que Deus o entregou. Bendito seja o teu nome. João escreve à igreja, ao anjo que está em Filadélfia: assim diz aquele que era o que há de vir, o que tem a chave de Davi. Eis que eu abri para você uma grande porta e ninguém a pode fechar. Sabe por que Deus abriu uma porta grande para o anjo e para a igreja de Filadélfia? Porque era uma igreja fiel. É Deus, aleluia. Era uma igreja que tinha pouca força financeira, mas ele guardou a palavra da paciência de Jesus Cristo. É verdade, aleluia. Jesus vai dizer: João, escreve, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Muitos têm muita força financeira, mas nega o nome daquele que o chamou, que o comprou com sangue na cruz do Calvário. É Deus, é desse jeito. Este anjo da igreja, aquela igreja era uma igreja pobre financeiramente. Quantas igrejas são fortes financeiramente, mas Jesus está do lado de fora, que é o caso da igreja de Laodiceia. Jesus estava de fora. O anjo da igreja, a igreja de Filadélfia, Jesus estava com eles o tempo todo, estava do lado de dentro da igreja. O homem não tinha muita força, a igreja não tinha muita força financeira, mas guardou a palavra. Por isso Jesus vai dizer: João, diga para a igreja de Filadélfia que eu farei com que aqueles que se dizem judeus, que se dizem cristãos, que se dizem meus servos, mas são sinagoga de Satanás, eu farei com que eles venham e prostrados aos teus pés, eles me adorem e reconheçam que eu te amo. Eita Deus, ô glória. Porque Jesus, não importa se a igreja ela é pobre financeiramente ou se ela é rica. Jesus está procurando crente com quem ele possa contar, crente fiel, que guarda a coroa, que guarda o que recebeu, guarda o que tu tens, porque ele vai voltar e será como um ladrão de noite e pegará muito de surpresa, porque a unção, a coroa precisa ser guardada, precisa ser protegida através da oração, através da meditação na palavra, através de guardar os mandamentos, através da consagração, através da renúncia ao velho homem, a nossa carne. Deus, é verdade, aleluia. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Teu sangue tem poder, Jesus. E aquele anjo da igreja de Filadélfia, Jesus vai dizer para ele: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque ele foi fiel, se manteve fiel e guardou o que ele recebeu do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia, há um grande contraste com a igreja de Filadélfia. Era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica financeiramente, mas aquela igreja se ensubmeceu. Aquele pastor batia no peito e dizia: eu sou rico e de nada tenho falta. Jesus vai dizer: João, escreve para o anjo da igreja de Laodiceia, porque tu és frio, não és frio nem quente, tu és morno, eu me vomitarei da minha boca, estou prestes a te vomitar, porque quem dera tu fostes quente ou foste frio, mas porque és morno, eu estou prestes a vomitar-te. Meu Deus! E por que dizes tu: eu sou rico e de nada tenho falta? De nada tenho falta. Não sabes tu que és pobre? Que tu és desgraçado, miserável, pobre, nu e cego? Olha a situação que está várias igrejas nos nossos dias.
Pouquíssimas igrejas se enquadram no cenário da igreja de Filadélfia. É, Deus, é desse Mas jeito. muitas estão relacionadas com a igreja de Laodiceia. Se diz: eu sou rico, eu não preciso de nada, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito ouro, eu tenho posição social elevada, eu tenho uma posição cultural elevada, social elevada, eu não sou de classe média nem baixa, eu sou de classe alta. Mas Deus está procurando aqueles que guardam a coroa da santidade, aqueles que guardam a coroa da consagração, da obediência à sua palavra, aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que prezam pela volta e pela vinda de Jesus, aqueles que esperam um grande dia no encontro com o noivo. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja Deus. E Jesus vai dizer para ele: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que verdadeiramente se tornes rico. Porque a Bíblia, Jesus vai dizer em Marcos 8,36: o que aproveita o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ouro e a prata que muitos têm não tem poder para comprar a salvação nem sequer de uma alma, porque o valor de uma alma custou muito caro. Já viu, Deus. irmão? O valor de uma alma custou muito caro. Você lembra desse louvor? Nem o ouro e a prata do mundo inteiro pode comprar uma alma, porque uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E Jesus vai dizer: João escreve para o anjo de Laodiceia: tu deve comprar ouro de mim, do céu, das coisas, das riquezas espirituais. Tu deve comprar colírio para que unjas os teus olhos e veja. E tu deves branquear as tuas vestes, comprar vestes brancas para que se não veja a vergonha da tua nudez. Tem muito crente que já perdeu a coroa e além do mais está nu diante dos olhos do Senhor. É verdade, é desse jeito. Aleluia. Deus não vê como o homem vê, não. Deus não vê marca de roupa. Deus não vê marca de perfume, se é original, se é falso, se é paralelo, se é imitação. Deus não olha se o carro é importado ou nacional. Deus não olha o saldo da sua conta, se está vermelho ou se está verde. Olha, meu irmão, Deus olha para dentro do coração do homem e da mulher, e Ele procura se existe um coração quebrantado e contrito, e se existe santidade na vida dessa pessoa. Aleluia. Guarda a tua coroa. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo diz para nós: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que João escreve. Jesus vai dizer para todas as 7 igrejas no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não basta apenas ser fiel. Escuta, o anjo da igreja de Filadélfia era fiel. Não basta apenas ser fiel, tem que permanecer até o fim, tem que guardar o que recebeu. É verdade, aleluia. Jesus não diz para ele: a igreja é fiel, mas Jesus não diz para João escrever: guarda o que tu tem, porque cedo venho sem demora. Deus. Guarda o que tu tens para que ninguém tire a tua coroa. O diabo está querendo tirar a coroa. O diabo tem conseguido tirar a coroa de muito crente. Mas crente que vigia, que zela pela sua salvação, ele se cerca, ele protege a coroa. É necessário proteger a coroa, usar a armadura de Deus. A oração faz parte do arsenal de Deus. Usar a fé como escudo para vencer todo o dardo inflamado do diabo. Usar o capacete sobre a sua cabeça. Cercar a sua mente com aquilo que vem do céu. Porque quando nós nos revestimos da armadura de Deus, Satanás tem que bater em retirada. É verdade. Porque quem sujeita a Deus, quem obedece a sua palavra, resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Eu creio, aleluia. Aleluia, Jesus está aqui no nosso meio. Aleluia. Ele é digno de glória, eu sinto a presença dele neste lugar. Aleluia.